E aí, meus queridos e queridas, aqui é o professor Pedro Ivo e na aula de hoje nós vamos falar sobre trabalho de uma carga elétrica. E o que é esse trabalho? O trabalho é a energia necessária para que uma carga realize movimento. Um movimento que, quando sob a ação de uma força, essa força provoca um deslocamento. A gente tem aqui dois exemplos onde a gente pode mostrar essa realização de trabalho, onde eu tenho aqui uma carga geradora de um campo de variável, né? E a gente tem linhas de campo de afastamento. Vamos lembrar que linha de campo de afastamento sempre acontece naquela carga elétrica onde a carga geradora do campo ela é positiva. Caso a carga geradora do campo seja negativa, a gente tem um campo de aproximação. Então, quando uma carga elétrica de prova é colocada, é exposta à ação de um campo elétrico, essa carga vai sofrer a ação de uma força elétrica aqui, que vai fazer com que essa carga provoque uma movimentação. E lembrando que essa força vai possuir sempre a mesma orientação da linha de campo quando essa carga de prova for positiva. Então, como ela tem essa força aqui, ela vai provocar uma movimentação indo de uma região de maior energia para uma região de menor energia, ou seja, indo de uma região de potencial elétrico VA para uma região de potencial elétrico VB. Lembrando que está acontecendo aqui uma diferença de potencial. A carga está se movimentando de uma região de potencial A, 300 volts, para uma região de potencial B, 200 volts. Provocando aqui uma diferença de potencial, onde a gente pode chamar essa diferença de potencial de UAB, já que ele está indo da região A para a região B, né? E aí a gente vai ter uma diferença de potencial VA menos VB. Potencial inicial menos o potencial final. E aqui a gente colocando valores, eu teria então 300 volts aqui da região de maior energia. Para a região de menor energia a gente tem aqui 200 volts, então eu tenho VA 300 menos VB 200, eu vou ter uma diferença de potencial que está acontecendo durante essa movimentação aqui de 100 volts, né? Então, lembrando que durante a movimentação, a carga elétrica ela vai passando por superfícies equipotenciais, mudando assim seu potencial elétrico, provocando uma diferença de potencial. Trabalhado isso na aula passada, também foi estudado que a diferença de potencial pode ser determinado através dessa fórmula, onde a gente tem a multiplicação do valor do campo vezes a distância entre duas superfícies equipotenciais. Não o deslocamento provocado pela carga, mas a menor distância entre duas superfícies equipotenciais. E o valor de E, ele é representado, é o valor do campo de um campo uniforme. Então a gente tem como essa diferença de potencial determinada aqui por esse campo uniforme. Então eu tenho, para calcular o AB, eu posso determinar VA menos VB, caso eu tenha os valores, ou eu posso fazer a multiplicação do valor do campo uniforme vezes a distância entre duas superfícies. Lembrando que aqui, nesse caso desse campo uniforme, a gente também tem uma carga. Essa carga é colocada sob a ação de um campo elétrico e por causa dessa exposição ao campo elétrico, age aqui sobre essa carga uma força, provocando aqui a movimentação, um deslocamento, né? Fazendo com que a carga vá da região de maior energia para a região de menor energia, fazendo com que a carga vá para um potencial A para um potencial, no caso aqui, D, provocando aqui uma diferença de potencial durante o deslocamento. Então, o que é que eu consigo perceber? Que trabalho, além de provocar uma movimentação, não é? Além de ser uma força que realiza deslocamento sobre os corpos,
O trabalho também provoca uma variação da energia, fazendo com que os corpos vá de uma região de maior energia para uma região de menor energia. Para que a gente entenda melhor essa relação de trabalho e mudança de energia, eu coloquei aqui um exemplozinho onde eu tenho uma pedra e essa pedra ela está caindo, aqui ela está em queda livre e aqui ela tem um peso que provoca um movimento aqui nessa queda e aqui a gente tem a pedra em um instante depois do ponto inicial aqui. Se você perceber, existe uma força que está fazendo esse deslocamento, né? E existe um deslocamento aqui entre uma região a outra. Então, como já dito, trabalho é a multiplicação da força vezes o deslocamento. Nesse caso, a força que está promovendo aqui o deslocamento é o peso e o deslocamento seria a altura B menos essa altura A. Então a gente teria esse deslocamento aqui que está com essas linhas tracejadas em laranja aqui. Esse seria o deslocamento. Então, quando um corpo sofre uma força e essa força promove um deslocamento, a gente chama isso de trabalho. Mas percebe-se que também essa pedra aqui, ela está indo durante o seu deslocamento, né? Ela está variando também a sua energia potencial. Ela vai de uma região de maior energia potencial para uma região aqui durante a descida para uma região de menor energia potencial. E como é que eu sei disso? Que ela está indo de uma região de maior para uma região de menor. Porque o cálculo de energia potencial é a massa, a multiplicação da massa, vezes a gravidade, vezes a altura. E como a altura aqui em B é maior do que a altura aqui em A, então como a energia potencial ela é diretamente proporcional à altura, quanto mais altura, mais energia potencial eu vou ter, né? Então posso considerar que essa região aqui eu tenho uma energia potencial maior, já essa aqui que tem uma altura menor, eu tenho uma energia potencial menor. Durante a queda, a energia potencial ela tende a diminuir. Então eu tenho uma região de maior para uma região de menor, promovendo então durante esse trabalho, essa força e esse deslocamento durante esse trabalho, promovendo aqui também uma variação de energia. Então eu consigo perceber em 3 exemplos, né, diferentes aqui, onde eu tenho uma carga com campo não uniforme, um campo uniforme, eu tenho aqui uma pedra em queda livre. Eu percebo que trabalho é quando um corpo sofre a ação de uma força e promove um deslocamento, e também quando existe uma mudança de energia de uma região de maior para uma região de menor, de uma região de maior para uma região de menor, região de maior para uma região de menor. Então eu consigo dizer que trabalho é igual a variação de energia, ou seja, o trabalho é igual, você concorda comigo que seria essa quantidade de energia maior menos essa quantidade de energia menor, eu vou ter o valor do trabalho. Então se eu pego a quantidade de energia maior menos essa parte pequenininha, eu vou ter a quantidade de energia aqui realizada, ou seja, o trabalho. Então eu tenho a energia maior, energia potencial maior, menos a energia potencial menor. A gente vai ter aqui esse cálculo do trabalho. Então, considerando essa informação, eu sei que sendo aqui, olha, sendo potencial, cálculo de potencial elétrico, V igual a energia potencial dividido por Q, e se utilizando dessa informação aprendida aqui, eu vou ter trabalho é igual a região de maior energia, né, menos a região de menor energia. Eu vou pegar esse Q aqui, olha, que está dividindo, e passar para o outro lado multiplicando. E então eu vou ter, ó, Q vezes V.
da região de maior energia. Se a gente fosse considerar aqui essas cargas, quem é a região de maior energia? A gente tem a região de maior energia, a gente tem VA. Eu tenho aqui no caso VA. Então eu sei que é a carga vezes o potencial da região de maior energia menos a carga vezes VB da região de menor energia. Aqui a gente tem VD, aqui eu tenho VB, eu vou considerar essa situação aqui. Então eu tenho VB da região de maior para a região de menor energia. Como eu tenho carga aqui e essa carga é a mesma dessa, como essa carga que sai de VA é a mesma carga que chega aqui em VB, eu posso isolar esse valor aqui. Então, trabalho é igual a Q vezes VA menos VB. Mas quem é VA menos VB? A gente já aprendeu que VA menos VB é uma diferença de potencial. Portanto, a gente chega numa seguinte fórmula, que o cálculo do trabalho é a multiplicação da carga vezes a diferença de potencial. Ou seja, quando é que uma carga realiza trabalho? Quando ela promove uma movimentação. E essa movimentação gera uma diferença de potencial. Então, toda vez que essa carga promover uma diferença de potencial, a gente vai ter um trabalho. Vamos considerar aqui uma seguinte situação. Eu tenho aqui uma carga Qzinho, onde essa carga Qzinho ela vai aqui, ela tem três movimentações. Eu vou chamar aqui de trabalho 1, esse aqui eu vou chamar de trabalho 2 e esse aqui indo para cima eu vou chamar de trabalho 3. Você percebe que o trabalho aqui seria, né, ele indo trabalho da região 1, vou considerar aqui o trabalho da região 1, seria a multiplicação do valor da carga de prova vezes a diferença de potencial que ele está indo de A para B, do potencial A, que está sendo representado por essa linha tracejada em marrom, para esse potencial B que está sendo representado por essa linha tracejada aqui, B, que é a superfície equipotencial de B. Né? E se você perceber, na trajetória 2, esse trabalho ele também é Q, né? A carga é a mesma, e ele está indo de uma região, de potencial VA para uma região VB. Ou seja, por mais que a gente tenha caminhos diferentes, a variação de energia aqui é a mesma. Então, como a variação de energia, por mais que a gente tenha trajetórias diferentes, como a variação de energia, a variação de potencial elétrico é a mesma, então a gente, nesse caso, o trabalho, eu posso dizer que o trabalho 1 é igual ao trabalho 2. Nesse caso, eu posso dizer que por mais que eles tenham trajetórias diferentes, a gente vai ter o mesmo trabalho. Mas aí a gente tem uma outra observação, que nessa trajetória 3, essa carga ela vai de A para a linha, ou seja, ele está indo do potencial A para o potencial B. Como o trabalho ele é a multiplicação da carga vezes a diferença de potencial, se ele sair de VA para VA, AA vai ser VA menos VA. Então essa diferença de potencial vai ser zero. Ele menos ele mesmo vai ser zero. Então eu tenho que trabalho, no caso da trajetória 3, é igual a zero. Isso quer dizer o quê? Que só existe trabalho quando existe uma diferença de potencial, quando existe uma mudança de potencial elétrico, ou seja, quando existe uma mudança de energia. Eu até reproduzi essa ideia aqui, ó. Você percebe que como é que a gente calcula a energia potencial? É a massa, gravidade e altura. Essa bolinha ela pode ter duas trajetórias. Ela pode vir aqui retinha, como ela pode vir aqui nessa trajetória aqui parabólica. A diferença de energia aqui nessa trajetória é a mesma diferença de energia na trajetória parabólica, porque ele tem aqui uma energia potencial EPB e aqui tanto
tanto essa bolinha quanto essa bolinha, elas têm a mesma massa, elas estão expostas à mesma gravidade e elas estão na mesma altura. Então essa energia potencial aqui, olha, vai ser a mesma tanto aqui quanto aqui. Então quando eu for subtrair essa energia por essa, vai dar o mesmo resultado. Então eu vou ter o mesmo trabalho. Isso quer dizer que o trabalho independe da trajetória. Ele não depende da forma como ele se movimenta, mas sim de onde ele sai até onde ele chegou. Só depende de qual é a região de energia que ele saiu para a região de energia que ele chegou, tá bom? Então, a mesma coisa aqui com o campo elétrico. Então, no caso, essa carga aqui, se ela sai de qualquer região de A e chega em qualquer região de B, ele vai ter o mesmo trabalho. Outra coisinha que a gente pode considerar é que se o campo for uniforme, vamos lembrar dessa forma, se o campo for uniforme, como no caso disso, ou no caso disso, eu posso dizer que trabalho é igual a Q, e no lugar U de AB, eu posso substituir por E vezes D. Então eu vou ter a seguinte fórmula para representar o trabalho, que no caso vai ser Q vezes E vezes D. Isso se o campo for uniforme. Lembrando que D é a distância entre, não o movimento, não a distância realizada pela carga, mas sim a menor distância entre um potencial e outro, ou seja, essa distância horizontal aqui, que eu posso representar aqui por D. Então, essa distância entre um potencial e outro a gente chama de D, tá bom? Então, meus queridos e queridas, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e fica com Deus e valeu, galera. Tchau!